Um bom dia, um bom Ficar do dia a seu lado todos aí. e a todas. Aqui. Havendo quórum regimental, estando presente o nosso ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaro aberta a sessão plenária de número 1634. Cumprimento nosso querido doutor Sérgio Cunha, conselheiro Ronald Polanco, conselheiro Ribamar, conselheira Jesus. Faço minha autodescrição. Sou a mulher, 1,54 m, cabelos castanhos escuros, trajo uma beca na cor preta e presido o Tribunal de Contas no biênio 2025-2026. Deixo de submeter à ata aprovação desse colegiado, tendo em vista o disposto no artigo 70 do Regimento Interno, que retirou a obrigação do registro em ata das sessões nos termos do assento regimental 9/2024. A pedido de vista, esta pauta, daremos sequência ao julgamento do processo 148.180 de 2025, com a palavra a conselheira revisora Nalu Maria Lima Gouveia. Bom dia, senhora presidente. Quero cumprimentar a todas e que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, a conselheira Maria de Jesus, aos conselheiros, doutor Sérgio, nosso querido procurador. Eu não percebi, conselheira Dulce, se o conselheiro Malheiro está, porque ele está? Ah, então tá. Conselheira Nalu, o conselheiro Malheiro já se encontra no Ah, plenário. tá. Perfeito. Então, senhora Bente, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma branca, tenho 1,56 m e tenho cabelos mechas loiras. Estou este ano na Escola de Contas, diretora da Escola de Contas, e prazer, hoje estou fazendo a sessão online. E está aqui na sessão, ao seu comando. Então, é o pedido de vista interposto tempestivamente pelo senhor Paulo César Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Acre, à época, quanto à decisão proferida pelo plenário dessa Corte de Contas no Acordo 14.291 de 2023 plenário, em sessão realizada no dia 21/9 de 2023, que aplicou multa por unanimidade no valor de 6.210.500 UPF pela condução do pregão eletrônico 230/2022 da Polícia Militar, conforme previsto no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, por ato praticado com grave infração à norma geral. O objeto do pregão foi a aquisição de equipamento de informática visando a modernização tecnológica das unidades administrativas e operacionais, cujo valor homologado e registrado no LICOM foi de R$ 5.380.444,50. No tocante à instrução processual, a análise técnica apresentou sua manifestação conclusiva às folhas 10 e 13, no sentido de conhecimento do presente pedido de revisão e no mérito pelo desprovimento, mantendo integralmente a multa contida no acordo supracitado. No mesmo sentido, foi o entendimento do Ministério Público de Contas por meio do seu procurador João Isidro de Melo Neto. Concluída a fase de instrução, o nobre relator, conselheiro Antônio Jorge Malheiro, proferiu seu voto na sessão 1632, ordinária do plenário, realizada em 2 de fevereiro de 2026, sendo acompanhado pelos conselheiros Antônio Cristóvão Corrêa de Messias e Ronald Polanco Ribeiro, nos seguintes termos: pelo conhecimento do pedido de revisão impetrado pelo senhor Paulo César Gomes da Silva, por ser próprio e tempestivo,
e voto pelo seu provimento, excluindo a multa atribuída no Acordo 14.291, em função da ausência de elementos probatórios capazes de comprovar ato doloso ou erro grosseiro e dano ao erário. Diante do exposto e com o objetivo de obter maiores esclarecimentos, solicitei vista dos autos. Após análise do processo inicial recorrido da análise realizada pela área técnica e as considerações apresentadas pelo Ministério Público de Contas, entendo que assiste à razão ao manifestado pelo relator, o qual acompanho. Contudo, entendo pertinente fazer as devidas considerações. Primeiro, é que no processo ora recorrido foi identificado ocorrência de irregularidade, a saber, aquisição de equipamento de linha doméstica, e aqui tem qual era, que era da Samsung, um book, tem toda a especificação, em desconformidade com o termo de referência, que exigia uma linha corporativa. Aquisição de jornal, que também é contrariando as especificações no edital. Ressalta-se que a administração pública está estritamente vinculada ao edital, conforme 41 e 55, inciso 9, da Lei 866 de 93, de modo que a contratação de bens em desacordo com o termo de referência, que é parte do edital, configura grave infração à norma legal nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar 38 de 93. No presente pregão, o descumprimento do termo de referência aplicou-se somente ao item 6.1 e 6.2 deste voto. Para os demais itens licitados, não foram encontrados divergências entre o termo de referência e a proposta vencedora. Segundo, que apesar do impetrante mencionar medidas para correção da situação, nada foi inserido no sistema do TCE, CIPAC e LICOM, e de contabilidade do Estado, que altera a situação apresentada no processo inicial, 144, 199, e que, conforme expresso no item 3 do voto do relator, houve, inclusive, a execução da despesa. Entretanto, entendo que, devido à aplicação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, ao caso concreto, torna-se necessário para a tomada de decisão que implique sanção ao gestor, como é o caso, a imprescindível apuração de todos os elementos que caracterizem de forma inequívoca a sua responsabilidade, inclusive a verificação de dolo ou erro grosseiro, a comprovação objetiva do nexo de causalidade, o qual pressupõe a existência de uma conduta e o resultado diretamente decorrente dessa conduta. Diante do exposto, concordo com o apresentado pelo relator no item 4 do seu voto. Diante desse breve comentário, acompanho o voto do conselheiro relator Antônio Jorge Malheiro, pelo conhecimento do pedido de revisão, impetrado pelo senhor Gomes da Silva, por ser próprio e tempestivo, e no mérito pelo seu provimento, excluindo a multa atribuída no Acordo 14.291 de 2023, plenário, em função da ausência de elementos comprobatórios capazes de comprovar ato doloso ou ocorrência de erro grosseiro, praticado pelo gestor e de dano ao erário, pela notificação para que observe as normas legais na condução dos processos licitatórios e, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhora e senhores presentes, senhora conselheira. Pois não, excelência, conselheiro Ribamar. Da sessão... Mas, se Vossa Excelência quiser, pode votar. Mas, assim, acho que não tem necessidade do meu voto, né? Então, eu prefiro não... Pois não. Obrigada. E assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Dando início ao julgamento, processo 146. Pode sim. Não tem nenhum problema, não. Processo 146, 993, 2024, de relatoria do conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que tem a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, mesmo fora de ordem, eu queria fazer uma sugestão para a Secretaria das Sessões, que
quando houvesse um pedido de vista, ele já entrasse automaticamente ou não, porque senão nós deixamos de fazer a leitura do processo e ele entra sem estar na publicação. Não é que esteja errado, mas para quem está se preparando para a sessão não vai olhar esse processo porque não sabe se ele vai entrar na pauta seguinte. O formato que está posto foi combinado na sessão administrativa, mas a gente pode refazer. Perfeito, mas nenhum impedimento de nós colocarmos a relação deles aqui, mesmo que depois não entre em pauta. Mas, talvez fosse Excelência, interessante. havia uma rotina de que colocava-se no grupo os pedidos de vista com as respectivas papeletas ali. Aí, o sistema hoje ele não permite. Então, o ideal é fazer o aviso direto no grupo dos conselheiros e procuradores. Isso, no grupo do WhatsApp. Perfeito. Antes isso era feito. E aí agora... Correto. Vamos fazer, então. Obrigado, Excelência. Apenas contribuição para nós nos ajustarmos aqui nessa situação, é tranquila, sem problema, está correta, mas podemos melhorar. Agora, o processo 146/993 trata da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Capixaba, de 2023, do senhor Manuel Maia Bezerra, prefeito, apresentada dentro do prazo definido na nossa resolução. O orçamento inicial da Prefeitura para aquele exercício era de 49.701.000, mas foram abertos créditos suplementares e anulações, foram feitas anulações, de modo que, ao final, o orçamento chegou a R$ 76 milhões. Desta abertura de créditos suplementares, 7 milhões foi a conta de excesso de arrecadação, 7 milhões e meio, no entanto, só arrecadou a mais 7.287, e operações de crédito, 13.251.000, que também não chegaram a ser efetivadas. A receita realizada foi de R$ 56.989.000 e a despesa executada de R$ 57.980, gerando um déficit de R$ 991.000, coberto, no entanto, com o superávit financeiro do exercício anterior, que foi de R$ 6.124.000. Na saúde, aplicou 15,43% da sua receita de impostos. No Fundeb, 88,51% foi aplicado com o magistério. E na manutenção e desenvolvimento do ensino, 25,95%, cumprindo assim os dispositivos constitucionais. No entanto, a despesa de pessoal, em 2023, atingiu 78,06%, sendo que deles 75,86% era da Prefeitura, lembrando que o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal é de 54%. A Lei 178 permitia um ajuste a partir de 2023, no caso aqui ele teria que ter mantido desde 2021, não foi o caso. Transferiu 6,9% para a Câmara, portanto, dentro do limite constitucional. Foi feita a citação, houve apresentação de defesa, e a segunda COEX se manifesta opinando pela reprovação das contas. O doutor Parquet se pronunciou através de sua ilustre procuradora, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima. O relatório, Excelência. Pois não, Excelência, com a palavra o ilustre procurador-geral do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Meu bom dia a todos. Bom, a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Manuel Maia Bezerra foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 30 de abril de 2024. A análise técnica inicialmente procedida verificou o envio da maioria dos documentos de estilo e o cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais referentes aos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, com a remuneração dos profissionais da educação básica e com a saúde, mas destacou em seu desabono: 1. Infringência à Constituição Federal, artigo 167, inciso 5, e a Lei Federal número 4.320/64, artigo 43, caput, em razão da abertura de créditos adicionais sem a existência das fontes de recursos disponíveis.
2. Infringência à Lei Federal 4.320, artigos 85, 94 e 106, em razão do valor registrado nas contas bens móveis e bens imóveis, no balanço patrimonial da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, sem comprovação, pela ausência de inventário analítico dos bens móveis e imóveis. 3. Infringência à Constituição Federal, artigo 169 e Lei Complementar número 101/2000, artigo 19, inciso 3, em razão do descumprimento ao limite máximo de 60% com despesa total com o pessoal do município. 4. Infringência à Lei Complementar número 101/2000, artigo 20, inciso 3, a linha B, e a Lei Complementar Federal número 178/2021, artigo 15, em face do desatendimento ao limite máximo de 54% com despesa total de pessoal do Poder Executivo, que alcançou 75,86% da receita corrente líquida após a reclassificação de despesas. 5. Infringência à Resolução TCE número 70/2012, artigo 5º, uma vez que o responsável pelo órgão central do Sistema de Controle Interno não é servidor efetivo. Ao final, sugeriu a audiência dos senhores Manuel Maia Bezerra, prefeito, e Djalma Eduardo Cardoso, responsável contábil, para o contraditório, bem como a reprovação das contas com fundamento no artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, artigo 23, parágrafo 1º da Constituição Estadual de 89 e artigo 5º, parágrafo único da Resolução TCE número 100/2015, em face dos defeitos catalogados. Com efeito, foram regularmente notificados para a defesa os responsáveis, mas apenas aproveitou a oportunidade, carreando a peça de folhas 1036 a 1042, embora fora do prazo, que foi encaminhada à Secretaria de Controle Externo para exame conclusivo. O relatório de análise técnica acatou a defesa apenas no tocante ao controle interno municipal, posto que os precedentes do tribunal têm recebido os argumentos dos municípios quanto à dificuldade de recrutamento de servidor efetivo para o respectivo cargo, classificando-a como ressalva, mantendo as demais irregularidades e a sugestão de reprovação das contas. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 5 de janeiro de 2026. De acordo com as peças constantes do feito, verifica-se, de fato, a abertura de créditos adicionais sem existência de fontes de recursos disponíveis, o que contraria o inciso 5 do artigo 167 da Constituição Federal de 88 e o caput do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. A defesa alegou apenas que tal defeito resultou do sistema contábil utilizado pela Prefeitura, que não comporta a opção da fonte como crédito especial, tendo sido lançado erroneamente como operação de crédito, e também que tal ausência não tem sido considerada irregularidade pelo tribunal, citando precedentes a respeito. Porém, o que se questiona é a falta dos recursos correspondentes e não o erro de nomenclatura da fonte. Observa-se também a ausência do inventário dos bens imóveis da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde e, consequentemente, de comprovação das contas de bens móveis e imóveis em desacordo com o regramento vigente, restando prejudicado o ateste dos saldos das contas correspondentes no balanço patrimonial consolidado. De monta, ressalta-se o descumprimento do limite máximo da despesa de pessoal por parte do município e do Poder Executivo Municipal, contrariando a Lei Complementar número 101/2000 e o regime especial para a adequação do referido gasto, estabelecido pela Lei Complementar Federal número 178/2000, que estabelece que o excesso existente no final de 2021 deveria ser reduzido à razão de 10% a partir de 2023, mas, na realidade, ocorreu um incremento na rubrica. Em relação à designação de agente comissionado para o cargo de controlador interno, embora contrarie o artigo 5º da Resolução TCE número 76/2012, vale destacar que a jurisprudência desse tribunal tem se alinhado no sentido de considerar tal falha como ressalva. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação da matéria, por analogia, com fulcro nas alíneas A e B, do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38/93, de responsabilidade do senhor Manuel Maia Bezerra, referente ao exercício de 2023, em atendimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal, no parágrafo 1º do artigo 23 da Constituição Estadual e no artigo 71A da Lei Complementar Estadual número 38/93. É o pronunciamento. Obrigada, Excelência. Com a palavra o conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Como bem colocado pelo novo procurador, ao final da análise restaram como falhas a abertura de créditos adicionais sem a correspondente indicação de fontes de recurso,
ausência de inventário analítico de bens móveis e imóveis, extrapolação do limite da despesa de pessoal e o controle interno ocupado por servidor não efetivo. Anteriormente, todas estas falhas teriam trazido a irregularidade, mas com o tempo nós fomos conestando alguns destes atos, como restos a pagar sem cobertura financeira, deixou de ser irregularidade que tolhe as contas, e aqui, sem entrar nelas, nós conestamos isso, aprovamos as contas, não é o caso. Mas isso, quando nós passamos a aceitar o resto a pagar, a abertura de créditos adicionais também deixou de ser problema. E, neste caso, ele ainda teve o cuidado de não ter resto a pagar, que estava coberto pelo exercício anterior, tinha um saldo de 6 milhões em 2022, e conforme nossa jurisprudência, Acórdão 13.590, abertura de créditos adicionais extraordinários, fora de hipóteses previstas no artigo 67, regular com ressalva, Prefeitura de Chapuri, de 2019. Acórdão 873 de 2025, a unanimidade, regular com ressalva, obrigações diretas incidentes de créditos adicionais e abertura de créditos orçamentários e adicionais na ordem de 1.770.000, prestação de contas também de Chapuri de 2021. Com relação ao inventário também, temos várias decisões nessa mesma linha, o 14.687, regulares com ressalva, ausência de inventário de bens móveis, Prefeitura de Assis Brasil, de 2021, dos 14.952, regular com ressalva, a ausência de comprovação do valor registrado na conta de bens móveis e imóveis, essa aqui é de Jordão, também 15.466, agência de confirmação de bens móveis e imóveis, regulares com ressalvas, Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, de 2022. O controle interno ocupado por servidor não efetivo, o próprio Parquet, inclusive, cita as nossas decisões pela regularidade. E com relação ao limite não atendido, lembro que antes da Lei 178, nós já havíamos dando a regularidade, como fizemos na prestação de contas do governo de 2019, nós fizemos no parecer 836 de 2023 de Chapuri, tudo antes de 2023. Acórdão 14.564, Prefeitura Municipal de Jordão, de 2019. Parecer 834, Tarauacá, exercício de 2018. Então, nessa mesma linha, e depois estendendo isso para a correção, e lembro, nós já tínhamos dado a regularidade antes da prorrogação de prazo. Tá? Agora, com a prorrogação de prazo, nós devemos fazer, por uma questão de justiça, a extensão também a ele para que possa se ajustar. Então, nesse sentido, com essas colocações, voto pela emissão de parecer prévio, considerando regulares com ressalvas as contas do governo da Prefeitura Municipal de Capixaba, exercício de 2023, do senhor Manuel Maia Bezerra, com foco no inciso 2, artigo 51 da Lei Complementar 38, encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal de Capixaba por seu julgamento, emissão de acórdão pela notificação do gestor para que observe as disposições contidas agora na Lei 178, no tocante à recondução da despesa de pessoal aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, após formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Pois não, Excelência, em votação, conselheiro Ronald Polanco. Senhora Presidente, eu até não entrei no detalhe aqui, só vi aqui o pronunciamento do voto do conselheiro e toda a jurisprudência gerada por nós. Aqui, em muitos cenários assim que cada julgamento é um julgamento, né? Cada processo é um processo. O que
me leva a pensar assim, em duas situações. A gente regulariza restos a pagar, limites extrapolados, não pagamentos de encargos trabalhistas e previdenciários, do ponto de vista do papel aqui. Mas como é que fica o mundo real, o mundo concreto? E nós temos essa missão também, de enxergar como é que fica lá. No papel, a partir de agora, o gestor, eu não enxergo assim, que deveria ser assim. O que é assim, que deixa por livre e espontânea vontade, não que existiu uma conjuntura que atrapalhou ele ali, né? Uma situação de baixa de receitas, como a gente é dependente do mundo externo, da economia nacional, do setor público, então eu já dei uma opinião no voto de 2018 do governo do Estado, em que teve ali um declínio muito forte, e até hoje essa maré que aconteceu ali em 2015, 2016, e que não se recuperou, qual foi o impacto que gerou para cá? Ali nós talvez tivemos o pior do que qualquer outro de 2018, outra crise que a gente não sentiu tão forte aqui, exatamente por ter tido políticas estaduais que compensaram ruas do povo e tal, e mantiveram a arrecadação própria alta. Aí você percebe, como a gente não tem um diagnóstico, mas ainda bem que o TCU tem, das quedas de transferências, que promovem a transferência para os entes federados, foi a razão do meu voto lá. Mas eu não concordo que restos a pagar seja liberado, tendo toda uma legislação própria para aquilo, e as votações dos PPA, LOA e LDO. Inclusive agora com acompanhamento das emendas estaduais e federais repassadas, em boa parte, para a gente fazer controle, vamos lá que a gente deixe esse território para o ambiente da política fazer o que bem entende. E a gente deixar, é melhor parar. Para que isso? Essa estrutura? Se nós não vamos controlar nada, tudo tem que ter uma justificativa, como na ciência. Tem que se você diz que teve que um átomo vai produzir uma energia tal, você tem que comprovar o mínimo de que ele gera aquela energia. Aqui nós temos também que comprovar. Se deixamos esta apagar e a vida do povo melhorou, né, na educação, os índices foram lá para cima e não como estão aqui lá embaixo, aí tudo bem, eu concordo que isso deve ser de base, mas só o debate aqui no papel. Mas, junto com isso, vinha um quadradozinho aqui numa planilha de Excel, pelo menos, que hoje não é mais nem Excel, né? Dizendo, deixou o resto se apagar, mas o povo lá está muito, muito bem educado, muito bem atendido na saúde, os ramais funcionando, as escolas estão dando merenda de todo. Aí eu concordo, presidente. Caso contrário, eu acho que, nosso procurador, é melhor a gente pedir para não vir para a sessão, ficar e dizer para o povo, a gente recebe o dinheiro lá e pronto, é só para manter. Vamos ser igual como é que é a revolta lá na França, na Revolução Francesa, né? Ali a elite ficava com tanto poder ali que deixou o povo com muita fome. Aí teve a Revolução Francesa, pelo menos a gente provoca uma revolução. Né? O elite lá vivendo tão bem,
porque vai ser isso, as nossas decisões se trilhar esse caminho de deixar restos a pagar sem cobertura financeira, pessoas sem receber o fundo de garantia, pessoas sem se aposentar, e elas virem bater aqui, porque a gente disse que agora ele não precisa mais pagar os encargos trabalhistas e previdenciários. Claro que o pessoal vai vir bater aqui. Em algum momento vai. A não ser que a gente queira destruir a institucionalidade. Aí, se a gente quer fazer isso, que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, o antissistema, nós vamos ser antissistema. Eu já venho dizendo, precisamos sentar. Se tem erros nas nossas decisões passadas, eu dei voto assim, nesse sentido, mas cada um justificando a razão. Eu acho que foi um do ProSaúde, esse das prestações de contas de 2018. Votei não pela situação do Detran aqui, mas pela situação nacional, que teve uma queda acentuada dos repasses. Então, conselheiro, eu voto com o senhor, mas eu... Neste caso, ele não teve problema de restos a pagar, né? Ele, inclusive, sobrou dinheiro no caixa, tá? Neste aqui específico, foi só na alusão... Assim, mas o tom, por isso que eu disse, eu não li. Mas já que restos a pagar não é mais problema, e nós estamos liberando... Eu tenho um voto aqui, 2015, o de hoje. Mas eu estou colocando, o cara não pagou também, o FGTS, o gestor não pagou, mas 11 anos depois, mas eu acredito que nós precisamos sentar para redefinir, né? Cada caso é um caso e analisar. E é isso. É o meu Obrigada, voto. Excelência. Conselheira Ana Lu. Conselheira Ana Lu. Caiu a ligação. Ela está onde? Vossa Excelência está com o áudio desligado. Obrigada. Estão ouvindo agora? Sim. Voto com o relator, senhora presidente. Pois não. Conselheiro Ribamar. Acompanho o nobre relator, Excelência. Conselheira Jesus. Com o relator, Excelência. E assim decidiu-se por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. E agora, face à ausência justificada do conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, eu retiro de pauta os processos 2, 3 e 4 e passo a palavra ao conselheiro Ronald Polanco com o processo 147.363. Obrigado, senhora presidente, nobre procurador, conselheiro Antônio Malheiro, conselheiro José Ribamar, Maria de Jesus. Depois da gente... agora estamos, como diz, órfãos, né? Saíram todos e deixaram para nós aqui uma casa estruturada. O Valmir foi o último, sexta-feira, sábado, nós demos aquele abraço, um café da manhã, mas é a herança que a gente recebeu, né? Um Estado, uma instituição estruturada e que nós precisamos cuidar bem. Nós demos aquele abração, não é um adeus para o conselheiro Valmir, mas deixou muita saudade aqui. E vamos continuar com a prudência dele aqui, eu acho que foi o grande recado que nos deixou. É o primeiro processo, 363. Esse processo eu já tinha colocado aqui, deu um problema na nossa coordenação, aí a gente não... E o Luciano não nos avisou, eu trouxe da outra vez, agora estou trazendo de novo.
trata aqui da análise dos embargos de declaração às folhas 55 e 57, depois das 59 a 61, foram colocadas tempestivamente, no dia 3/4/2025, pelos senhores Jorge da Mata Coelho e Olavo Francelino de Rezende, prefeito do município de Acrelândia e pregoeiro, respectivamente, à época dos fatos, ora qualificados como embargantes, em face da decisão proferida aqui pela Corte de Contas no Acórdão 15.053/2025, plenário. A sessão foi do dia 27/2/2025. Os embargantes, para esclarecer o resultado do julgamento, colocaram as razões de embargos contra suposta omissão e contradição do citado aresto. Em síntese, a fundamentação do acórdão consistiu no mérito pela procedência parcial do pedido para reduzir o valor da multa aplicada. Análise técnica, as folhas 69 a 73, concluiu pelo conhecimento dos presentes embargos e, no mérito, negar-lhe provimento. Pronunciamento ministerial, as folhas 77 a 79. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pelos senhores Olavo Francelino de Rezende, prefeito do município de Acrelândia, e Jorge da Mata Coelho, pregoeiro, com a finalidade de afastar possível omissão no acórdão número 15.053/2025, o qual deu procedência parcial ao recurso interposto e reduziu o valor da multa prevista no item 1 do acordo 14.751/2024 para o valor de R$ 13.000 para cada um, mantendo na totalidade as demais disposições do aresto recorrido. Apesar de serem apresentados os dois embargos, estes contêm o mesmo texto, nos quais alegam, em síntese, que o tribunal foi omisso ao não realizar a gradação da pena, aplicando a sanção máxima possível, sem fundamentar o motivo da escolha do patamar mais alto. Argumentaram ainda que a penalidade deve ser equilibrada e refletir a realidade dos fatos, evitando excessos, solicitando, ao final, a redução da multa ao patamar mínimo, levando em conta as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. A área técnica manifestou-se, as folhas 69 e 73, considerando admissíveis os embargos opostos. A SESEX sustenta que, apesar da alegação de falta de dosimetria explícita, a manutenção da multa no teto legal é justificada pela gravidade intrínseca dos atos praticados, já que a irregularidade não foi um mero erro formal, mas uma restrição ao caráter competitivo da licitação, considerada uma das violações mais graves à Lei número 8666/93, que vigia à época. A desclassificação da empresa licitante por formalismo excessivo enquadra-se no topo do espectro de gravidade previsto no artigo 139, inciso 2 do Regimento Interno, legitimando a aplicação da sanção máxima. A análise citou jurisprudência do TCU para argumentar que a ausência de indicação detalhada do critério de estipulação da multa não configura omissão apta a ensejar provimento de embargos, desde que a pena seja compatível com a gravidade do ilícito. Reforçou que o prefeito ratificou a ilegalidade cometida pelo pregoeiro ao homologar o certame viciado e assinar o contrato, demonstrando concordância com o resultado, o que justifica a penalidade para ambos. O presente foi distribuído ao Ministério Público de Contas em 3 de dezembro de 2025. Os pressupostos recursais foram cumpridos, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. Quanto ao mérito, apesar do julgamento do recurso ter reduzido a multa, considerando o artigo 139, inciso 2 do Regimento Interno da Corte, esta foi estabelecida no valor máximo permitido, tendo como base o voto da relatora no processo originário, que, de forma diligente, descreveu a gravidade das irregularidades cometidas para justificar o valor arbitrado. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento dos presentes embargos, por serem próprios e tempestivos, e no mérito pelo seu desprovimento. É o pronunciamento. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o conselheiro relator. Senhor presidente, senhora presidente, obrigado. Preliminarmente, é importante salientar que foram impetrados 2 recursos,
de reconsideração em face desse acórdão 14.751/2024, processo 144.180, denúncia de possíveis irregularidades no pregão presencial 035/2022, Prefeitura de Acrelândia, que condenou no item 1 do acórdão supracitado os senhores Olavo Francelino de Rezende e Jorge da Mata Coelho ao pagamento de multa, sanção para cada um no valor de R$ 26.000. O senhor Olavo impetrou recurso de reconsideração que originou o processo 147.362. Por sua vez, o senhor Jorge também impetrou o recurso de reconsideração que originou o processo 147.362, ou seja, de um processo já deu dois aqui. Ambos os processos se referem ao acórdão 14.751/2024, que já antes dito condenou cada um ao pagamento de R$ 26.000 de multa-sanção. O processo 147.362, que trata do senhor Olavo, já foi discutido e julgado na sessão plenária realizada no dia 24 de junho de 2025, sendo decidido, na ocasião, por maioria, pelo conhecimento do recurso de reconsideração e no mérito pela procedência, excluindo a multa-sanção aplicada no item 1 do acórdão 14.751, que condenou os senhores Olavo Francelino aqui, então prefeito, e Jorge da Mata, pregoeiro, ao pagamento dos R$ 26.000 cada um. Já no processo 147.363, que trata aqui do senhor Jorge da Mata, já foi discutido e julgado na sessão do dia 27 de fevereiro de 2025, sendo decidido na ocasião por todos nós, pelo conhecimento do recurso de reconsideração e no mérito pela procedência parcial, reduzindo pela metade a multa-sanção aplicada no item 1 do acórdão 14.751, que condenou ambos ao pagamento de R$ 26.000. Então, um foi anulada toda a multa e o outro ficou pela metade. Verifica-se, então, que o processo 147.363 foi julgado bem antes do processo 1.447, ou 147.362, sendo que ambos se referem ao mesmo objeto, mas com recursos de pessoas distintas e com resultados distintos também. Neste último processo do senhor Olavo, que é o prefeito, opôs o embargo de declaração que foi devidamente instruído e, ao final, a área técnica e o MPC opinaram pelo recebimento dos embargos opostos e, no mérito, pela sua improcedência. Bom, no nosso olhar, como já citado anteriormente, ocorreram julgamentos distintos nos dois processos, em que pese se referia ao mesmo objeto, que é o processo no processo 147.362, ocorreu o julgamento como procedente e pedido de reconsideração. Entretanto, no outro, 147.363, julgado antes, o resultado foi parcialmente procedente. Dessa forma, tendo em vista que, no último julgamento, processo 147.362, foi julgado como procedente o pedido de reconsideração, excluindo a multa-sanção aplicada aos responsáveis Olavo e Jorge da Mata, opino que devemos também seguir o mesmo entendimento para manter a mesma decisão
exarada no acordo 15.267/2025/TCE/AC, qual seja a exclusão da multa aos responsáveis. Nesse sentido, o meu voto é conhecer os embargos de declaração oposto pelo senhor Olavo Francelino de Rezende, prefeito do município de Acrelândia, à época dos fatos, em face da decisão do Acórdão 15.053 de 2025, e, no mérito, dar-lhe provimento para manter a decisão exarada nos autos número 147/362, por meio do Acórdão 15.267/2025, plenário que excluiu a multa-sanção aplicada para ambos, pela notificação do senhor Olavo Francelino de Rezende e Jorge da Mata Coelho, prefeito do município de Acrelândia e pregoeiro, respectivamente, à época dos fatos, do resultado deste julgamento. É como voto, senhora presidente. Obrigada. Sem multa para ambos. Obrigada, Excelência. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Em ambos os processos, nós entendemos que nem caberia multa, porque a desclassificação, o edital exigia o reconhecimento de firma e o processo utilizado à época não tinha previsão legal. Por isso a gente retirava a multa. Mas está perfeito o voto agora. Eu até tinha escrito aqui pelo não provimento, porque para não fazermos a discussão em embargos. Mas como Vossa Excelência está trazendo uma decisão justa para equilibrarmos com a anterior, que pelo menos reduziu a multa, eu acompanho o voto do nobre relator. Conselheira Ana Lu. Oi. Seu voto. Eu voto com o relator, senhora presidente. Obrigada. Conselheiro Ribamar. Acompanho o relator, Excelência. Conselheira Jesus. Me acompanho o nobre relator, Excelência. Decidiu-se por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, agora com o processo 145.377, o sexto da pauta. Senhora presidente, eu vou retirar de pauta esse processo. Pois não, Excelência, retirado. Vossa Excelência permanece agora com o Obrigado, processo. presidente. Trata-se aqui da tomada de contas especial, em cumprimento ao item 3 do Acórdão 12.000, número 12.667/2021, plenário. Eles vêm dos autos do processo eletrônico 138.531 e nos termos do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 14 da nossa Lei Complementar 38/93, item 1, para apurar as responsabilidades acerca do saldo financeiro não comprovado da transferência de recursos para instituições privadas sem prestação de contas. 2, para apurar os valores exatos das obrigações patronais devidas no exercício entre eles INSS e Fundo de Garantia, aplicando as sanções sobre possíveis falhas de responsabilidade do senhor James Pereira da Silva. Relatório preliminar de análise, as folhas 25 a 43, citação do senhor James Pereira da Silva, responsável à época, as folhas 48 e 49, sendo que ele não apresentou justificativa, conforme certidão às folhas 51. Pronunciamento do Ministério Público de Contas, as folhas 55 a 58. É o relatório, senhor presidente. Obrigada, Excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao decidido no item 3 do Acórdão número 12.667, de 2021, proferido pelo plenário desta Corte de Contas, nos autos do processo 138.531,
com o objetivo de apurar irregularidades verificadas na prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Senador Guiomar, relativo ao exercício 2015, sob a responsabilidade do senhor James Pereira da Silva. O escopo da apuração constituiu-se dos seguintes apontamentos. 1. Saldo financeiro não comprovado e transferência de recursos para instituições privadas sem prestação de contas. 2. Valor exato das obrigações patronais devidas no exercício, no caso INSS e FGTS. 3. Existência de saldo financeiro para pagamento das obrigações patronais na hipótese de não recolhimento. 4. Legalidade de contratações no valor de R$ 5.823.000, sem a comprovação do devido procedimento licitatório. 5. Gasto dos agentes políticos municipais. E 6. Responsabilidade sobre o não envio de parecer emitido pelo controle interno. Na análise técnica preliminar, a instrução apurou que o acórdão TCE número 12.667/2021 foi reformado pelo acórdão 13.743/2022, que, dando provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo gestor, atestou comprovado o saldo financeiro ao final do exercício 2015, assim determinando a exclusão da redação relacionada ao fato, no item 3.1, do aresto em tela. Quanto aos demais itens objetos de apuração neste feito, a segunda COESEX os re-ratificou no seguinte sentido: a ausência de comprovação da legalidade dos recursos concedidos no valor de R$ 186.008, efetuados em favor de instituições de caráter privado, no caso aqui, a Confederação Nacional dos Municípios e a Associação dos Municípios do Acre, a AMAC. Ausência de recolhimento do INSS patronal referente aos meses de dezembro e 13º salário de 2015 dos servidores da Secretaria de Educação e nos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º de 2015 dos demais servidores municipais, no total de R$ 1.240.000. Ausência de registros relacionados ao recolhimento do FGTS no período, no montante estimado de R$ 1.126.000, ausência de comprovação da contabilização e registros de saldos financeiros para pagamento das obrigações patronais com FGTS e INSS, conforme detalhamento dos dois itens imediatamente acima, e ausência de comprovação da legalidade de contratações no total de R$ 355.607, em virtude de não existirem registros no LICOM quanto aos processos licitatórios, contratos, convênios e processos administrativos de pagamento. No tocante ao que consta no item 5 deste parecer, a área técnica verificou que não há nenhuma referência ao fato no relatório e no voto que deram ensejo ao acórdão pilar desta tomada de contas. Além disso, no que tange ao item 6 supra, restou confirmada a inexistência de controle interno no âmbito da Prefeitura de Senador Guiomar à época. Por conseguinte, não havia profissional formalmente designado à confecção do relatório de que trata o anexo 16, anexo da prestação de conta, ratificando a responsabilidade do prefeito naquele exercício. Nesse sentido, a área técnica posicionou-se pela citação do senhor James Pereira da Silva, prefeito de Senador Guiomar à época, com fundamento no artigo 48, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93, propondo a imputação de débito e aplicação de multa em caso de revelia. O gestor foi citado, contudo não se pronunciou. O processo foi distribuído ao Ministério Público em 19 de novembro de 2025. Inicialmente, insta a destacar que, apesar de tratarem-se de fatos apurados na prestação de contas da origem do exercício de 2015, o acordo respectivo foi publicado em 24 de setembro de 2021 e a presente tomada de contas autuada em 1 de fevereiro de 2024, seguindo o regular trâmite processual até esta data. Conforme se observa da análise técnica procedida, em que pese a exclusão de um apontamento e a redução dos valores das contratações sem comprovação do devido procedimento licitatório decorrente da reanálise da matéria pela instrução, verifica-se que a maior parte das irregularidades objetos de apuração por meio desta tomada de contas foi confirmada. Ademais, a inércia do gestor ante o contraditório o sujeito aos efeitos da revelia, inclusive com a imputação de débito relacionado aos valores das transferências à Confederação Nacional dos Municípios e à Associação dos Municípios do Acre, além de seu sancionamento por meio de multa.
Ante o exposto, considerando todo o apurado e considerando a revelia do gestor responsável, este Ministério Público de Contas opina: 1. Pela irregularidade dos atos de gestão analisados neste feito, com fulcro no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C da Lei Complementar Estadual número 38/93. 2. Pela condenação do senhor James Pereira da Silva, prefeito e ordenador de despesas do município de Senador Guiomar, no exercício de 2015, a devolução do montante de R$ 186.008,24, efetuados em favor de instituições de caráter privado, cuja regularidade da execução da despesa não restou demonstrada, acrescida de multa acessória, consoante autorização incerta nos artigos 54, caput e 88 da Lei Complementar Estadual número 38/93, dosada a critério do plenário. 3. Pela condenação do senhor James Pereira da Silva, prefeito do município de Senador Guiomar, no exercício de 2015, ao pagamento de multa-sanção, dosada a critério do plenário, ante as ocorrências catalogadas neste parecer configurarem as hipóteses previstas no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93. E 4. Pelo encaminhamento de cópia do apurado ou do Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar. É o pronunciamento. Obrigada, Excelência. Com a palavra o conselheiro relator. Obrigado, presidente. Aqui trata-se, como já foi colocado, de uma tomada de contas, conforme o item 3 do acordo número 12.667/2021, plenário TCE Acre. Relatório preliminar, folha 25 a 43. A área técnica, no item 4, sugeriu que fosse apresentadas justificativas relativas ao descumprimento do contido nos subitens 3.1 ao 3.6 do relatório, com devolução de valores e aplicação de multas, sanção, conforme resumo a seguir. Primeiro, pagamentos de valores efetuados em favor da Confederação Nacional dos Municípios e da AMAC, sem a comprovação da finalidade pública. Segundo, recolhimento parcial do INSS no exercício 2015 e não comprovação de recolhimento do FGTS durante o exercício 2015. Terceiro, não comprovação de saldo financeiro para pagamentos dos encargos sociais, já citado ambos INSS e FGTS, supostamente não recolhidos conforme os itens acima. Quarto, contratações sem a comprovação de prévio procedimento licitatório. E quinto, ausência de parecer emitido pelo controle interno. Em pronunciamento aqui já relatado pelo nobre representante do Ministério Público de Contas, que opinou pela irregularidade dos atos de gestão analisados, com devolução de valores acrescidos de multa acessória e com aplicação de multa-sanção em face das irregularidades citadas pela área técnica e encaminhamento ao Ministério Público Estadual, como bem já relatou o procurador Sérgio. Bom, no nosso olhar, os autos, denota-se nos autos que muitas das impropriedades detectadas ao final da instrução decorreram aqui de erros procedimentais e formais de cunho administrativo, dos quais não restaram comprovados danos ao erário, apresentando-se, portanto, como passíveis de correção nas próximas edições da matéria, porque são sanáveis, assim como não restou comprovado nos presentes atos de má-fé, erro grosseiro ou nexo causal entre os supostos atos irregulares e os atos praticados pelos responsáveis, conforme novas diretrizes dos artigos 20 ao 30 do Decreto-Lei 4.657, de 4 de dezembro de 1942, e seu decreto regulamentador número 9.830, de 10 de junho de 2019. Nesse sentido, a jurisprudência do TCU afirma que, na aplicação de sanções, aqui o TCU deve considerar os obstáculos
e as dificuldades reais enfrentadas pelo gestor, bem como ponderar se as circunstâncias do caso concreto limitaram ou condicionaram a ação do agente. Artigo 22 do Decreto-Lei 4.657/42, LINDB. Aqui é o acórdão do TCU 60/2020, plenário, relatora ministra Ana Reis, julgamento 22/1/2020. Quanto aos valores efetuados em favor da CNM e AMAC, vejo que existe finalidade pública nestes repasses, tendo em vista que tais entidades defendem os interesses do município a qual é associado. Todavia, é importante que esses repasses sejam autorizados pelo Poder Legislativo, mas não vejo como irregularidade passível de devolução, sob pena de enriquecimento sem causa da administração. Já que tais valores foram efetivamente repassados às entidades que defendem os interesses do município de Senador Guiomar. Aqui, no tocante ao recolhimento do INSS e FGTS, opino que a atual gestão deverá realizar levantamento com a finalidade de verificar os corretos valores a serem recolhidos, não só do exercício 2015, objeto de análise, mas dos demais exercícios. Eu tenho até os dados, mas não quis inserir aqui, porque eu acho que nós precisamos sentar e discutir esses dados. Esses dias, ontem mesmo, acho que foi ontem, com a conselheira presidente, apresentamos esses dados e os seus históricos, as dívidas dos municípios em relação a isso. E eu acho que a gente tem uma preocupação, porque tem várias decisões. Aqui eu estou tomando essa posição porque é 2015. Em relação à não comprovação de saldo financeiro para pagamento dos encargos sociais, aqui os dois, INSS e Fundo de Garantia, supostamente não recolhidos conforme itens acima, vejo que não podemos tratar como irregularidades tais itens, tendo em vista que, à época dos fatos, 2015, esta Corte não julgava como irregularidade tais inconsistências. Em relação às contratações diretas, de fato, a regra é o prévio procedimento licitatório, seja pela legislação anterior, a Lei 8.666 de 93, ou pela atual legislação, a Lei 14.133/2021. Os presentes autos, o responsável não comprovou a legalidade das contratações sem prévio procedimento licitatório, o que, a rigor, deveria ser considerado como irregularidade de tal situação. Todavia, já decorreram mais de 10 anos entre a data dos fatos, 2015, e o presente julgamento. No mais, não restaram comprovados danos ao erário em face do ocorrido. Quanto à aplicação de multa, sanção, devemos considerar que entre o período de ocorrência dos fatos, repito, 2015, e o presente julgamento, já decorreram mais de 10 anos, o que já foi alcançado aqui pelo Instituto da Prescrição Quinquenal, a possibilidade de aplicação de multa, sanção. Quanto à ausência de parecer do controle interno, opino pela ressalva do item, tendo em vista a não comprovação de prejuízo ao erário ou comprovação de atos de má-fé ou erro grosseiro, além do que, à época, esta Corte não julgava como irregularidade tal situação, que hoje também tem a mesma situação, né? Bom, aí o meu voto é pela regularidade com ressalvas dos atos de gestão analisados em face da ausência de atos de má-fé ou erro grosseiro, além do longo decurso do tempo entre os atos administrativos, atos e fatos, praticados em 2015,
e o presente julgamento valendo como ressalva que o pagamento de valores em favor da Confederação Nacional dos Municípios e em favor da Associação dos Municípios do Acre sem a comprovação de autorização legislativa. B, não comprovação de recolhimento integral do INSS do Fundo de Garantia do exercício 2015. C, não comprovação do saldo financeiro para o pagamento de ambos os encargos trabalhistas e previdenciários. D, excepcionalmente considerar como ressalva as contratações sem prévio procedimento licitatório em face do longo decurso de tempo entre a data dos fatos, hoje, 2015, e o presente julgamento. É também, excepcionalmente, considerar como ressalva a ausência do controle interno, tendo em vista o longo decurso do tempo entre hoje e entre o 2015 e o presente julgamento. Pela notificação da origem para que abra procedimento administrativo, com a finalidade de verificar os corretos valores a serem recolhidos de encargos sociais, aqui os dois estão colocados, não somente do exercício 2015, objeto da análise, como dos demais exercícios, pela notificação da origem para que nas próximas edições da espécie corrija as demais falhas catalogadas acima, pela notificação do senhor James Pereira da Silva do resultado do presente julgamento, logo em seguida pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. O entendimento é o mesmo do nobre relator, talvez a conclusão um pouco diferente em função da espécie do processo. É uma tomada de contas aberta em função do acórdão 12.667, que era o acórdão que acompanhava o parecer prévio. E esse acórdão, ele pedia para levantar e apurar saldo, obrigações patronais, contratações, na época sem licitação apontadas na casa de 5.823.000, pagamento de agentes políticos e ausência de parecer de controle interno. Ocorre que o processo original teve um recurso de reconsideração. E nesse recurso de reconsideração saiu o acórdão 13.743, muito bem apontado pelo nobre Paquet, e algumas coisas já foram resolvidas. Por exemplo, comprovação de saldo. Quando sai o acórdão 13.743, o saldo já ficou de fora. E aí, nesse acórdão, só ficou os recursos das instituições, da AMAC e da Associação dos Municípios, e aí eu entendo, como nobre relator, na AMAC era R$ 8.755,177, que aqui caberia apenas a recomendação, porque faltou a formalidade de fazer a parte legislativa, que sempre eles fazem com relação a isso, então também estaria resolvido. Mas ficou apurado o não pagamento de obrigações patronais. Mas, como eu coloquei anteriormente, nós já conestamos isso, não importa se é educação, saúde, se foi merenda, se foi remédios, nós temos tido uma determinada posição. E restou apenas 300, dos 5.823.000 de contratações sem licitação, 355.607 que ainda a área técnica aponta que não conseguiu enxergar o processo de ajuste para a contratação, mas aqui, como bem colocou o nobre relator, nós já temos no acórdão 13.030, que, como não há comprovação de dolo ou má-fé e nem sequer foi apontado superfaturamento, desvio, nem nada com relação a isso, eu entendo a mesma coisa. Mas como agora não se trata mais da análise, mas apenas de complementação de uma decisão que já tem parecer prévio e acórdão, eu votaria apenas concordando em tudo com o nobre relator, apenas pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Obrigada, conselheiro. Conselheira Ana Lu. Com o relator, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Conselheiro Ribamar. Acompanho o relator, Excelência. Conselheira Jesus. Acompanho o relator, Excelência. E assim decidiu-se
por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, apenas com um decréscimo no voto do conselheiro Antônio Malheiro, que votou apenas pelo arquivamento. Na sequência do julgamento, com a palavra o conselheiro Ronald Polanco, agora com o processo 149.316, número 8 da pauta. Senhora presidente, vou retirar de pauta o processo. Pois não, excelência, retirado de pauta. Solicito a Vossa Excelência que presida e conduza os trabalhos da sessão pelos processos de minha relatoria. Presidente. Começamos com o processo 145.046 e 46, é o item 9 da pauta. Obrigada, Excelência. Eu retiro os meus processos também de pauta, Excelência. Todos? Todos. Obrigado, presidente. A oportunidade foi rápida, mas lhe agradeço. Devolvo a palavra. Obrigada, Excelência. Consulto se ainda há processos a esta pauta. Conselheira Nalu. Conselheira Nalu, com a palavra. Agora, para relatar um processo extra pauta. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, senhora presidente. Trata-se de proposta de ato normativo de iniciativa da presidência desse tribunal que alerta o governo do Estado do Acre e as prefeituras de Rio Branco, por meio dos órgãos responsáveis pela gestão de recurso hídrico, meio ambiente, proteção e defesa civil, sob a elevação do risco hidrológico sistêmico no município de Rio Branco. O alerta decorre da elevação do nível do Rio Acre, da ocorrência de eventos hidrológicos extremos e da segurança dos barramentos localizados na bacia hidrográfica do Igarapé São Francisco, além de outras providências correlatas. Após a atuação e distribuição do feito a esta relatoria, determinei o envio aos demais conselheiros e à conselheira substituta, isso sei aqui colocado, em conformidade ao artigo 144, parágrafo 3º do Regimento Interno para conhecimento e eventual manifestação. Não houve registro de manifestações. Posteriormente, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que pronunciou-se por meio da procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima, que consignou a proposta formalmente adequada, destacando que a iniciativa se enquadra no âmbito do controle preventivo e concomitante exercido por essa Corte, em consonância com os princípios da prevenção e da precaução. Ressaltou-se ainda que o ato encontra amparo no parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei 1.608 de 2012, de Proteção e Defesa Civil. Ao final, opinou pela aprovação da proposta, recomendando apenas o ajuste de ocorrência entre a emenda que menciona apenas o município de Rio Branco e o artigo 1º que origia a todos os prefeitos municipais. É o relatório. Proposta, vou direto ao voto, então. Não, passa para o Ministério Público. Obrigada, senhora. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de proposta de ato de alerta de iniciativa da presidência desta Corte sobre a elevação do risco hidrológico sistêmico no município de Rio Branco, em decorrência da elevação do nível do Rio Acre, de eventos hidrológicos extremos e da segurança de barramentos na bacia hidrográfica do Igarapé São Francisco. O processo foi distribuído à nobre conselheira Ana Lu Gouveia, que enviou a matéria aos conselheiros e à conselheira substituta no âmbito do processo SEI número 613/2026, para conhecimento e eventual manifestação. O processo foi remetido ao Ministério Público de Contas em 7 de fevereiro de 2026. A minuta se enquadra na forma de ato, nos termos do inciso 4 do artigo 144 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Acre, e a formalidade de envio prévio aos demais conselheiros, prevista no parágrafo 3º do mesmo dispositivo, foi devidamente cumprida. No mérito, a iniciativa se insere no âmbito do controle prévio e concomitante da gestão pública e tem base nos princípios da prevenção e precaução, com ganhos de eficiência para a administração e para o controle. A emissão de alerta aos jurisdicionados, por sua vez, prevista no parágrafo 1º do artigo 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, tem se consolidado como relevante instrumento de prevenção de riscos no âmbito dos tribunais de contas. O seu conteúdo material se fundamenta, sobretudo, na Lei 12.608/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil,
dispôs sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, bem como autorizou a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres. Com efeito, de acordo com as recomendações propostas, nada tendo a acrescentar. Porém, ressalva-se que o artigo 1º se dirige a todos os prefeitos, mas que a ementa se refere apenas ao município de Rio Branco, devendo ser corrigido. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aprovação da proposta de ato. Em tela é o pronunciamento. Obrigada, Excelência. Com a palavra, a conselheira relatora. Trata-se de proposta de ato normativa apresentada pela presidência desta Corte, inclusive uma iniciativa maravilhosa, com o objetivo de alertar os órgãos estaduais e municipais responsáveis pela gestão de recurso hídrico, meio ambiente, proteção e defesa civil, sob a elevação de risco hidrológico sistêmico no município de Rio Branco, Acre. O alerta fundamenta-se na elevação do nível de Rio Branco, na ocorrência de eventos hidrológicos extremos e nas condições de segurança dos barramentos localizados na bacia hidrográfica do Igarapé-São Francisco. A minuta de ato dirige-se ao governador do estado e ao prefeito de Rio Branco e recomenda a adoção de medidas imediatas e coordenadas, tais como intensificação do monitoramento hidrometeorológico, realização de vistorias emergenciais nos barramentos da subbacia 4, implementações de ações preventiva e corretiva, incluindo intervenções estruturais e eventual descomissionamento de barramentos críticos, limpeza e manutenção dos sistemas urbanos de drenagem, atualização ou ativação de planos de contingência, conforme a Lei 12.608 de 2012, e fortalecimento da comunicação preventiva com populações em área de risco. A minuta estabelece ainda um prazo de 15 dias para retorno das informações ao tribunal, ressaltando o caráter preventivo e orientador do ato. Cuida-se, portanto, de medida preventiva e orientadora voltada a mitigar riscos hidrológicos capazes de impactar serviços públicos essenciais, patrimônios públicos e privados e populações vulneráveis. A iniciativa se insere na competência dessa Corte para o controle externo preventivo, concomitante e pedagógico nos termos do artigo 144, 6 do regimento interno e dialoga diretamente com os princípios da prevenção e da precaução aplicável à gestão de risco e desastre. A proposta está sustentada em elementos técnicos e fáticos que evidenciam o agravamento do risco hidrológico sistêmico em Rio Branco, em recorrente elevação das cotas do Rio Acre, esse ano, de novembro para cá, quase 4, a ocorrência de precipitações intensas em curtos períodos, o efeito de remanso nos afluentes urbanos, a importância da bacia do Igarapé-São Francisco para o sistema de drenagem urbana, a situação dos numerosos barramentos existentes na subbacia 4, muitos deles sem padronização técnica ou monitoramento, formando sistema em cascata com potencial de liberação súbita de volumes significativos. Esses fatores, justificam a emissão de alerta e a articulação imediata entre os competentes. Jurídico, a proposta guarda consonância com para o monitoramento de risco e com o parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que instrumento de alerta emitido pelos tribunais de contas como mecanismo legítimo para a prevenção de riscos e correção de desvios. Acolho a observação apresentada pelo Ministério Público de Contas quanto à necessidade de harmonizar a emenda e os considerandos que tratam especificamente da situação de Rio Branco com o artigo 1º da minuta. Para garantir coerência e proporcionalidade, proponho que o caput do artigo 1º seja ajustado, restringindo aos destinatários ao prefeito de Rio Branco e ao governador do estado por meio dos órgãos ambientais e demais órgãos competentes nos seguintes termos. Artigo 1º. Fica alertados o prefeito de Rio Branco
e o governador do estado do Acre, por meio de seus órgãos ambientais e demais órgãos competentes acerca da necessidade de realizarem ações administrativas em decorrência da elevação do risco hidrológico do município de Rio Branco, decorrente da conjugação dos seguintes fatores. Diante do exposto e com consonância com a manifestação do Ministério Público de Contas, voto aprovar a minuta de ato que alerta para a elevação do risco hidrológico sistêmico no município de Rio Branco, com ajuste e coerência entre a ementa e o artigo 1º, de modo a restringir o destinatário ao prefeito de Rio Branco e ao governador do estado do Acre, por meio dos órgãos competentes, mantendo-se inalterados os artigos 2º a 5º. Fixar o prazo de 15 dias para que os destinatários encaminhem ao tribunal acompanhado de plano de ação e evidência das providências adotadas ou programadas conforme previsto ao artigo 3º da minuta, determinar a expedição imediata do ato aprovado com sua publicação, dando ciência ao governador do estado do Acre, senhor Gladys de Lima Cameli, e ao prefeito de Rio Branco, senhor Sebastião Bocalon, para que adotem as medidas cabíveis junto aos respectivos órgãos competentes. Aqui vai usar os autos após as providências cabíveis, como voto. Senhora presidente, no início nós tivemos, eu e a senhora, mais a equipe do Tribunal de Contas, o São Francisco, depois também o conselheiro Polanco também, com outra equipe do Tribunal de Contas. E a gente viu, naquele momento, uma situação extremamente crítica. Então, diante de tudo, esse ato ele é, antes de tudo, preventivo e de acompanhamento concomitante com as situações extremas que está tendo a nossa capital, o Estado. É só colocada a importância desse ato e da ação do tribunal concomitante. É o voto, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, de acordo, apenas para colocar, conforme colocou também o doutor Sérgio, nosso procurador, o alerta é só para o governador, Sua Excelência o governador, Sua Excelência o prefeito de Rio Branco, né? Os demais não, apesar de no início dizer que era todos os prefeitos do estado, acredito que ficou no final só para os 2, não é isso? Então, sendo assim, eu acompanho na íntegra o voto da nova relatora. Conselheiro Ronald Polanco. Conselheiro Ribamar. Acompanho a relatora, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, Excelência. E assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. A expediente a ser lido, eu peço então ao doutor Luciano que faça a leitura das consultas que foram formuladas. Pois não, Excelência. Temos 2 consultas. A primeira consulta formulada pelo prefeito de Marechal Tamaturgo, senhor Valdélio José do Nascimento Furtado, na qual relata que em meados de 2025, durante a realização de pregão presencial pelo Sistema de Registro de Preço número 25/2025, inabilitação de licitante ao argumento de que a empresa desclassificada possuía, naquele ano calendário, contratos com a administração pública cujos valores ultrapassam os limites autorizadores do benefício da declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, de que tratam os artigos 3º, parágrafo 4º da Lei Complementar 123/2006 e artigo 4º, parágrafo 2º da Lei Geral de Licitação. Houve a emissão de parecer jurídico daquele município recomendando a formulação de consulta formal ao Tribunal de Contas para dirimir as dúvidas quanto ao marco inicial e final do ano calendário para o correto enquadramento da benesse legal. Indaga se o ano calendário é contado a partir da publicação do edital da data da realização do certame e assim como quanto à aplicação do benefício, se os contratos firmados em meados ou final de um exercício serão calculados de forma proporcional para fins de enquadramento do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei de Licitação, se uma empresa participante que possui contratos com a administração que superem o valor do enquadramento, como ME e EPP, na data da realização do certame,
podem participar do procedimento sem o cômputo dos benefícios. D, se a empresa participante do certame enquadrada na Lei Complementar 123/2006, com base no registro fiscal da receita oferida e declarada no ano calendário anterior ao certame, poderá ela ser oportunizada antes do encerramento do certame, quando percebida tal evidência após o certame se declarar esta fora do enquadramento, pelas razões do parágrafo 4º do artigo 4º da Lei 14.133/2021. Eis a consulta, Excelência. Obrigado, doutor Luciano. Ouço o Ministério Público de Contas. Eu sou favorável a que seja dada uma orientação aos gestores, né? A matéria afeta ao Tribunal de Contas e temos recebido e respondido em tese. Então, estou plenamente de acordo que sejam orientados os gestores. Obrigado, doutor Sérgio. Conselheiro Antônio Malheiro. Mesmo entendimento, Excelência. Conselheiro Ronald Polan. Da mesma forma. Conselheira Ana Lu. De acordo, senhora presidente. Conselheiro Ribamar. Da mesma forma, Excelência. Conselheira Jesus. De acordo, Excelência. Então, por unanimidade, o Pleno decidiu pelo recebimento e resposta em tese da consulta. Da primeira. Segunda consulta. Em resumo, consulta dirigida ao Tribunal de Contas do Estado do Acre, por meio da Prefeitura Municipal de Porto Acre, a prefeita em exercício, busca orientação jurídica e contábil acerca da correta execução, gestão e contabilização de recursos oriundos de emenda parlamentar federal destinada à área da saúde, quando estes recursos são repassados e executados por intermédio de convênio com entidade privada sem fins lucrativos. O documento expõe a necessidade de segurança jurídica na aplicação dos recursos públicos, especialmente quanto à forma de execução financeira orçamentária, a responsabilização do ente municipal na fiscalização do convênio, tratamento contábil adequado das despesas realizadas pela entidade conveniada. O objetivo central é obter um posicionamento do Tribunal de Contas para entrar a administração municipal contra a execução do convênio. Por fim, indaga se é possível utilizar o elemento de despesa 3.390.39, referente a serviço de terceiro de pessoa jurídica, e ao invés de utilizar o convênio firmado com base no elemento de despesa 3.350.41. Eis a consulta, Excelência. Obrigado, doutor Luciano. Ouço o Ministério Público. Da mesma forma, Excelência, sou favorável que seja respondido em orientação seja dada ao gestor. Obrigada, doutor Sérgio. Conselheiro Antônio Malheiro. Da mesma forma, Excelência. Conselheiro Ronald Polan. Conselheira Ana Lu. De acordo, senhora presidente. Conselheiro Ribamar. De acordo, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Também de acordo, Excelência. Então, é pelo recebimento e pela resposta em tese desta consulta. Há mais ainda algum expediente? Sem mais nenhum expediente a ser lido, passo as comunicações com a palavra o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Quero, mais uma vez, cumprimentar todos os presentes e também aqueles que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação. Agradecer aos servidores que contribuíram para a sessão de hoje. Também já me dou por intimado aqui de todos os processos e quero apenas registrar mais uma vez da nossa alegria, né, desde a sessão anterior, a sessão solene que marcou aqui as homenagens ao conselheiro Valmir Ribeiro, depois de muitos anos de dedicação ao Tribunal de Contas. Também participamos lá do café da manhã promovido pela Asticom, realizado no sábado. O conselheiro Valmir Ribeiro realmente deixou um legado aqui para todos nós e as homenagens continuam. Ontem recebi um convite também, será prestada uma homenagem a ele na Assembleia Legislativa, no dia
23. Então, eu quero, mais uma vez aqui, registrar o nosso agradecimento por todo o trabalho que ele desenvolveu ao longo dessa carreira brilhante e desejar, mais uma vez, que ele tenha muito êxito aí na nova caminhada. Muito obrigado, nada mais a comunicar. Obrigada, doutor Sérgio. Conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Queria fazer coro com as palavras do novo procurador Sérgio com relação ao nosso sempre decano, conselheiro Valmir.